Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã, para juntos glorificarmos o nome do Senhor Jesus, né? Nós vamos louvar a Deus aqui com o hino da nossa harpa cristã. Todo o povo de Deus, sempre com alegria, adorando e exaltando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Vamos cantar o 491 da nossa harpa cristã. 491. O teu pecado queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres o mal, a vitória ganhar, teu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor deste sangue, vamos lá, de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Queres confiar em Cristo para te curar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor deste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, tu queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para o teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor desse sangue, vamos lá, de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, seu sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem esse poder. Queres power, força e vigor desse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, confia no Cristo da cruz. Eita, glória a Deus. Vamos lá. Levítico, estaremos lendo os versos 15
Aliás, 16 e 17, vamos lá. Capítulo 10, Levítico capítulo 10, versos 15, aliás, 16 e 17. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar. Os filhos de Arão ficaram dizendo: por que não comeste a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasses a iniquidade da congregação para fazer expiação por eles diante do Senhor. Muito bem. Nós vamos falar sobre isso, o bode como oferta pelo pecado. Essa cor aqui não ficou muito boa, mas amanhã a gente procura, que o outro pincel azul estava falhando já. Muito bem, o bode como oferta pelo pecado. É interessante que nós temos aqui nesta passagem bíblica, a primeira coisa, que o sacrifício apresentado pelo povo, nós podemos ver aí, quando do término da consagração, como consta em Levítico 9, você pode lá ler 9, 13 a 15. Então aqui você tem a oferta que deveria ser apresentada pelo povo. Ok? Coloquei aqui, ó, sacrifício apresentado pelo povo. Mas observem bem a leitura. Vamos ler agora o 16. Só para os irmãos observarem. Vamos lá. Então nós estamos tratando da oferta, o bode como oferta pelo pecado. Esse bode, essa oferta, logo após a cerimônia de consagração, deveria ser feita por todo o povo. Agora, o texto ele vai mostrar algo para nós. Vamos lá. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram. Muito bem. Veja que aqui, olha aqui, ó, um pequeno erro. Vocês veem aí no texto, na leitura, que Moisés se indignou. Por quê? Porque aqui houve um descumprimento da lei. O próprio Arão e os dois filhos, que eram sacerdotes, cabia especificamente a Arão analisar. Mas tudo nos leva a crer que esse bode, que deveria ser, conforme Levítico 9, verso 8 a 11, deveria ser morto e todo escrito na lei, aqui na verdade não foi bem cumprido. Veja que as partes ou os pedaços que deveriam ser queimados no altar de bronze foram feitas ou colocadas fora do arraial. E isso evidenciava algo que não era legal, que não era conforme a lei. Quando Moisés notou isso, que eles não estavam fazendo conforme a lei, aí o texto diz que Moisés ficou indignado. Irmãos, é tão bom, olha, é tão bom quando uma pessoa tem zelo pelas coisas de Deus. Vocês se lembram que Jesus disse: o zelo da tua casa me devora, me consome? Está lá em João 2, quando Jesus entra no templo, um homem, veja bem, todo homem que tem zelo pelas coisas de Deus, ele fica indignado quando vê alguém contrariando a palavra do Senhor Jesus. Quando você vê uma pessoa dizer assim, ou aceitar tudo calmamente, passivamente, não, isso é assim mesmo, isso é coisa dessa geração, isso aí é assim, ele não tem revolta contra o pecado. Quem tem revolta contra o pecado é porque tem um zelo extremado pelas coisas santas do Senhor. Um zelo com consciência. Eu não estou falando de um zelo fanático, de um zelo religioso sem base. Eu estou falando de um zelo com conhecimento da palavra de Deus. Porque Paulo, ele diz que muitos judeus tinham zelo, mas não era um zelo com pureza e com conhecimento das coisas de Deus. Era um zelo fanático, certo? Lá em João diz que muitos iriam matar pessoas pensando estar fazendo um trabalho para Deus. Então, é bom ser zeloso, mas com conhecimento. Não é um zelo fanático, não é um zelo fora dos padrões da palavra. Então veja que quando Moisés observou que os dois filhos de Arão não estavam fazendo conforme a palavra de Deus,
a Bíblia diz que Moisés se indignou. Leia aí de novo. Leia aí de novo. Ele ficou indignado, ele ficou, verso 16, né? Ele ficou indignado, ele ficou, eu diria assim, com raiva, porque quem ama as coisas de Deus, quem tem prazer nas coisas do Senhor, não quer ver as coisas serem realizadas de qualquer maneira. Vamos lá. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Olha, Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram. tá vendo? Aqui os dois já tinham morrido. Nadab e Abiú morreram. Porque levaram fogo estranho, como vocês já leram lá no início. Agora, mais uma vez, Moisés fica indignado com Eleazar e Itamar, porque foram oferecer o bode pelo pecado, não cumprindo à risca o que a lei havia determinado. Não cumpriram a risca. Se nós analisarmos aqui, os filhos de Arão deveriam ter evitado esse erro, ok? E a Arão cabia a responsabilidade de analisar tudo para ver se estava sendo feito conforme a lei. Então você tem o erro dos dois filhos de Arão e você tem também o erro do próprio Arão. Tá vendo aí? Vamos ver aí, lê o verso 15 do capítulo 9, no mesmo livro aí. Capítulo 9, verso 15. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Tá vendo? Eles tinham todo o conhecimento, sabiam como deveriam proceder, mas não fizeram conforme a lei do Senhor. Ou seja, aquilo que deveria ser queimado no altar de bronze, as partes que sobraram, os pedaços, eles colocaram fora do arraial. E esse erro fez com que Moisés ficasse indignado. Ah, mas era um simples erro, sim. Mas a palavra de Deus, quando ela exige algo, é para ser feito conforme ela está determinando. Não importa se é simples, não importa se é... Foi por esta causa que Saul vai ser rejeitado por Deus. Porque quando Deus diz, mais uma vez, dando uma segunda chance para ele, para matar os amalequitas e destruir tudo, ele vai lá e olha o melhor e diz, isso aqui é para o Senhor. Mas não era para o Senhor. Para o Senhor o que vale é a obediência. Para o Senhor o que vale não é se o gado é bonito, não é se a terra é boa, não é se tem muito dinheiro, não é se tem a boa intenção, é saber se está de acordo com a palavra de Deus. Deus, ele não está procurando tuas boas intenções. Coloque isso na sua mente, meu irmão. Deus não está procurando as boas intenções. Ele está procurando em você que você obedeça a palavra dele. Nem toda boa intenção vale quando não se cumpre a palavra de Deus. Vocês se lembram que Davi teve uma boa intenção de trazer a arca? Mas a intenção foi boa, o procedimento foi errado. Ele não agiu conforme a palavra de Deus. Por isso que Deus fez aquele estrago em usar. Ou seja, mais aproximadamente umas 30 mil pessoas, a festa estava bonita, a intenção era boa, o ajuntamento era bonito. Olha para cá. Deus não está se importando com um grande ajuntamento de multidão. Deus não está se importando com grande festa. Deus não está se importando com muitos louvores. Lá em Davi tinha 30 mil pessoas reunidas. Só que Davi fez tudo bom, tudo bonito e tinha as melhores intenções. Mas a Bíblia diz claramente que Deus não ficou feliz com aquela ação. Por quê? Porque Davi inovou. A arca que era para ser conduzida nos ombros dos levitas, ele traz um novo carro de boi. Ou seja, para Deus, boas intenções não valem quando você não obedece à palavra dele. O que Deus exige de nós é isso. E lá no 15:22 de 1 Samuel, olha o que ele diz, Samuel diz para Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar. E aí, às vezes você pode estar sacrificando, como diz Eclesiastes 5 primeiro, mas é um sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Então tem muita gente que pensa que está sendo usado por Deus. Olha, tu pode pular, tu pode gritar, tu pode correr, tu pode rodopiar, mas se tu não tiveres dentro da palavra, nenhuma dessas coisas
mexe com Deus. O que mexe com Deus, o que Deus aprecia e o que Deus gosta é quem obedece à palavra dele. Foi por isso que ele disse para Arão e Miriam, não é assim com Moisés, Números 12, 7. É fiel em toda a minha casa. Deus não está procurando quem grita mais, quem pula mais, quem corre mais ou quem deixa de correr. Ele está procurando quem é fiel. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. É fiel à palavra? Deus te ama. Obedece à palavra? Deus é contigo. Então veja que o texto diz que Moisés ficou indignado. Mas aí vem uma coisa aí. Leia de novo agora, meu bem. Vamos ler de novo, só para os irmãos terem uma ideia. O Levítico, né? Sim, o capítulo 10. O que nós estamos lendo. Vamos lá, para eu dizer aqui uma coisa para vocês. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Olha aí. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram. Ele deveria, Moisés, ter ficado mais irado com Arão. Mas por que ele não ficou? Aí os estudiosos dizem que Moisés não se dirigiu nesse momento a Arão, porque Arão ainda estava com um sentimento muito forte, porque perderam os 2 filhos. Irmão, isso aqui é profundo. Por quê? Porque aqui, naquele momento, Deus disse para Arão, olha, vocês não podem chorar, vocês não podem gritar perante o povo. Mas Deus respeitou o sentimento dele. Ele fez conforme Deus determinou. Ele não foi chorar perante o povo. Mas ainda dentro dele, ele sabia que Deus estava certo em ter tirado a vida dos 2 filhos que não procederam conforme a palavra. Mas como era pai, o pai ainda estava sentido. Por isso que Deus naquele momento não matou. Deus teria que ter matado. Mas Deus naquele momento respeitou aquele sentimento de Arão. E aqui é muito forte, porque quando eu leio isso, eu vejo que Deus, ele entende em algum momento também a nossa situação, né? Ele naquele momento viu que ainda o pai estava triste, porque era filho. Então, naquele momento eu diria que Deus respeitou aquele momento de Arão, porque Arão era o responsável para organizar e não deixar Eleazar e Itamar procederem de modo errado. E os 2 filhos fizeram. Mas mesmo assim, Deus não matou Arão naquele momento. Então isso é muito forte, ok? E para finalizar, aceitando o que Deus havia determinado. Comer os pedaços dentro do lugar santo, não fora do arraial, conforme a determinação de Deus, era importante por 2 razões. Talvez você diga, mas só por causa disso? Sim, mas Deus não escreveu? Deus não mandou? Então tem que fazer do jeito que ele manda. E qual era o sentido? Veja aí o verso 17 agora, vamos lá. Porque não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo. Porque não comeste a oferta pelo pecado dos pedaços que eram para eles terem comido lá no local do altar, no local santo, foram comer fora do arraial. Foi só esse errozinho. Aí vocês vão observar uma coisa. Por que Moisés se indignou? Porque esse comer, meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Esse simples comer o pedaço representavam 2 coisas. A primeira, estava deixando claro que quem era sacerdote estava querendo a restauração do povo. Veja que diz aí de novo, vamos lá, verso 17, olha. Todinho? Sim. Por que não comeste a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. 2 coisas tinham no ato de comer os pedaços. Olha aí, você acha que é simples? Por que Deus disse assim, comam? É porque lá perante o altar, no lugar santo, quando eles iam comer esse pedaço, eles estavam declarando 2 coisas. A primeira que eles estavam declarando é que eles estavam cumprindo o que Deus havia determinado. E a segunda é que eles estavam dizendo que aceitava aquele ministério de serem intermediadores perante Deus e o povo,
E quando eles comiam aquele pedaço, eles estavam dizendo: nós aceitamos a tua determinação, nós temos comunhão contigo e nós desejamos a restauração dos pecadores. Ou seja, comer esses pedaços era aceitar o que Deus determinava, comer esses pedaços era entrar em comunhão com Deus, comer esses pedaços ali, como Deus determinou, era desejar a restauração, porque o sacerdote ia fazer expiação pela iniquidade. Você tem a palavra iniquidade, avon, do hebraico, não é aquele perfume não. Avon fala da iniquidade, da natureza perversa do ser humano, é da essência maléfica. É aquilo que diz o Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade eu fui formado. Nós nascemos com o lado perverso. Mas ele diz também fazer expiação, que é far, que é o verbo cobrir, é tipo betunar. Então, eles deveriam fazer isso porque nesse ato eles estavam declarando que aceitavam o que Deus havia determinado e estavam declarando que desejavam a restauração do povo, o perdão do povo, a quebra da iniquidade e estavam então entrando em comunhão com Deus. Vamos ficar com a palavra, vamos fazer o que ela determina. Pai Santo, Pai querido, abençoa teu povo que ouviu a tua palavra nesta manhã. Ser com cada um, trazendo paz e alegria, e que possamos obedecer a tua palavra. Obedecer a tua palavra. Sem ela, nós não temos vida, sem ela, nós não temos a orientação certa, porque é a tua voz falando conosco pela palavra escrita. Que sejamos obedientes e que possamos fazer como ela diz, porque ela é fiel. E quem obedece a mesma tem as promessas cumpridas em suas vidas. Dai-nos condições para sermos fiéis e obedientes à tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E tem um casal aqui, a irmã Cida, ela disse que hoje está fazendo 21 anos de casado com o esposo dela, Cleiton. 21 anos, né? 21 anos de vida de casado. 2. Ó, lembrando os irmãos que eu vou estar em Gramado. Qual é o dia lá? 28 de novembro a 1º de dezembro. 28 de novembro a 1º de dezembro. O irmão está aí, ó, pode dar esse presente para a esposa, ir comigo para Gramado. Nós teremos 3 dias de palavra, de louvor, de adoração. Vamos instalar o cantoquim, né? Adorando a Deus. Eu vou estar trazendo a palavra do Senhor, né? Eu vou até o fim, por causa desse amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Enfrenta o que vier, qualquer situação, com você não há limite. Olha aí pro casal, vamos lá. Eu vou até o fim, por causa desse amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Bem juntinho, enfrenta o que vier, qualquer situação, com você não há limites. Cantares 8:7, as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Senhor, abençoe esse casal, que, ó Deus, estão completando 21 anos de vida 2, que continuem firmes, que continuem se amando, que continuem se respeitando e vivendo o melhor da vida 2 em Cristo, marcado pelo companheirismo, pela verdade, pela valorização, pelo respeito e desfrutando do prazer sexual, do prazer da comunhão, do prazer com os filhos, do prazer com a família. Abençoa cada um dos teus filhos, dá vitória em nome de Jesus. Amém.